Então, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? O assunto dessa primeira unidade, ele começa com o estudo da reta tangente, tá bom? Isso é novidade, tá? Começar com reta tangente é muito estranho. Em períodos passados, a gente aprendia a noção de limite, aprendia a continuidade, aprendia a derivada, e só depois aprendia a reta tangente. Esse período já inverteram tudo, tá bom? Então, vamos começar falando do conceito de reta, tá? E aí eu quero revisar com vocês como é que eu represento uma equação de uma reta, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o nosso caderninho. Todo mundo sabe a equação da reta? Tem uma forma de você representar, tá bom? Então, deixa eu adicionar aqui um pouquinho. Então, quando se fala de reta, vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, né? Sim, sim. Ótimo. Se ficar ruim, vocês me avisam, tá? Porque a internet pode dar uma variada aqui. Então, vamos lá. Quando se fala em reta, tá? Existem várias formas de você representar uma reta, tá bom? A mais comum é essa equação aqui, ó. Y menos y0 igual a mx menos x0, tá bom? Essa é a equação, tá? Que a gente usa para representar uma reta. Só que essa equação aqui, ela tem alguns ingredientes, né? Como vocês podem ver, ela fica em função de m, tá? Esse termo aqui, ele é chamado inclinação da reta, tá bom? Então, esse termo aqui é o que a gente chama de inclinação da reta. E esse x0, y0, certo? Vou colocar aqui do lado, ó. Esse x0, y0, tá vendo aqui na equação, ó? x0, y0 são as coordenadas de um ponto da reta. Então, vê que legal, ó. Se tu conhece um ponto da reta e a inclinação dessa reta, tu pode montar a equação que representa essa reta, tá bom? E aí, com isso, você já consegue fazer a primeira questão da lista, tá bom? Então, vamos lá ver essa primeira questão, tá? A primeira questão está aqui, ó. Vamos ler aqui juntos essa primeira questão, tá bom? Então, olha só que interessante, ó. Exemplo 1. Só para confirmar, vocês chegaram a ver isso na escola, gente? No ensino médio de vocês, vocês chegaram a ter contato com... Não. Eu também não. Tomei um susto agora. Tudo bem, tá bom? Mas assim, vocês não tiveram ou não lembram? A gente pegou uma pandemia no mês, não teve mesmo. É engraçado, eu estava até conversando com o professor João Gondim, ele estava me falando, né, que a gente tem que ter em mente que vocês terminaram o ensino médio já tem mais de um ano, né? Vocês terminaram em 2020, não foi? Eu terminei em 2012. 2012. Eu terminei em 2012. Pronto. Eu sou de 2010. Pronto. Porque vocês tiveram... O ensino médio de vocês, assim, da maioria, foi durante a pandemia, né? Ou antes da pandemia. Então, não faz muito tempo. Então, eu esperava isso, né? Que muita gente já não sabe nem escrever o próprio nome, né? Então, tudo bem. Vamos fazer de mastigadinho, tá bom? Beleza, tá de boa. Então, se você não viu na escola, não tem problema. Agora, eu recomendo que você tenha sempre em mãos um material de pré-cálculo, tá bom? Vou dar essa dica para vocês, ó. Na nossa pasta do Dropbox, tá lá o link, tá bom? Tem a pasta aqui de livros, tá vendo aqui, ó? Eu deixei para vocês o Stewart, que é o livro de cálculo, o Guidorizi, que é o livro de cálculo também, tá? Você pode escolher entre esses dois, apesar que eu acho melhor o Stewart, tá bom? E eu deixei um livro de pré-cálculo aqui, ó, que é o Coleção Shaw, tá bom? Esse livro, gente, é muito bom, tá? Ó, Coleção Shaw, tá aqui, ó. Capinha dele, ó. Ó, que coisa agradável, né? Mais de 700 problemas resolvidos, ó. Vê que bom. Isso aqui é para você se divertir, ó. Você acorda cedinho lá no domingo, ó, aí começa a brincar com isso aqui, tá bom? Então, esse livro aqui de pré-cálculo é o livro que tu tem que levar para tua vida, porque sempre que tu empacar na matemática básica, tu pode revisar aqui, tá bom? Então, se tiver algum conceito, equação da reta, trigonometria, sei lá, fatoração, tu vê no livro de pré-cálculo e revisa. Tá onde? Tá na nossa pasta do Dropbox, tá? Eu vou passar o link de novo aqui no Então, chat. pra mim, isso aí tem que ser menor que a Bíblia, velho. É tipo uma Bíblia, exatamente. Tá? Então, isso tá no nosso grupo de cálculo também, no grupo do WhatsApp. Na parte da descrição tem lá o link, tá bom?
Então vocês podem acessar esse link do Dropbox e vocês vão ter acesso a esses livros, tá bom? Tem o Stewart, muita gente conhece esse livro, né? Acho que vocês conhecem também, né? O Stewart é esse livro aqui, ó. Esse da capa azul, né? Tá na capa do nosso grupo, tá bom? Esse livro é muito bom, é um livro de cálculo, né? É o livro padrão aí que a gente vai usar para pegar as questões, tá bom? Ó, o Vinícius botou aqui no chat, tá? O link, tá bom? Então, vocês podem acessar aí essa pasta do Dropbox que tem todo esse material, tá bom? Muito bem. Então, dei a dica, hein? Então, se você empacar na matemática básica, você vai, né, no livro de pré-cálculo dar essa revisada, tá bom? Muito bem. Então, vamos voltar para a nossa questão aqui. Então, temos aqui essa questãozinha, né, que ele fala o seguinte, ó, vamos ler juntos aqui para ter uma noção dessa questão, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, encontre a equação da reta que passa pelo ponto menos 2, 3 e possui coeficiente angular igual a 3, tá? Eu até esqueci de falar isso, gente, desculpa. Inclinação da reta também é chamada de coeficiente angular, tá bom? Foi mal aí, eu esqueci. Tá bom? Então, se falar coeficiente angular, é esse mzinho, tá bom? Então, olha que legal. Ele deu pra gente o ponto, tá vendo aqui o ponto? Ó? Ele deu o ponto da reta. Então, esse é o nosso x0, y0, certo? Deu pra gente, ó. E ele deu também o coeficiente angular, né? Então, ele deu pra gente o n. Então, vocês conseguem perceber que eu já tenho os ingredientes para montar a reta. Já está tudo pronto. Ele já deu tudo para mim. Então, é só montar. Então, a equação da reta vai ser a seguinte, ó. Tu vai fazer, ó, y menos y0. Vocês conseguem me dizer quem é y0 nessa questão? Quem é y0? Ó, compara aqui, ó. 3, é o 3. É o 3, né? Boa. Então fica y menos 3 igual a n. Quanto é que é n? É 3, né? Então tu bota aqui 3 vezes x menos o x do ponto. Cuidado aqui, tá bom? Porque a fórmula já tem um menos, tá vendo aqui em cima? A fórmula já tem um menos, tá? Só que o teu x0 é negativo, né? Então aqui vai ficar menos menos 2. Vocês entendem isso? Menos menos 2 dá mais 2, né? Sim. Pronto. Então você vai simplificar isso aqui, ó. Vamos simplificar, vai ficar y menos 3 igual a 3 vezes x mais 2. Gente, essa é a nossa resposta, tá bom? Acabou a questão aqui. Tudo bem? E aí, foi difícil essa? É só isso. É só isso. Para aí. Claro, essa questão é a questão básica, né, gente? É a primeira, né? Tá muito fácil, né? Aí a gente entrega pra Deus, a gente entrega pra Jesus. Não, mas mesmo essa questão aí, o cara falando lá, tá parecendo difícil. De boa. Do jeito que ele falava lá. Eu entendi o cara Tá falando de isso aí. boa. É porque... Olha isso. Oxe, espera aí. Agora vê. Acabou Acabou, aqui. não precisa simplificar mais não, é? Não precisa. Porém, vocês vão perceber que no gabarito não tá assim, né? Por exemplo, aqui no gabarito, ó, se vocês verem no final, esse material tem gabarito, viu, gente? Ó, no gabarito aqui no final, vocês vão ver que a resposta não tá desse jeito, né? Mas, Ó, ô professor, Oi. a gente pode cortar o menos 3 com 3 que tá do lado direito da... Tipo ali... Não, De infelizmente jeito nenhum. não. Só se estivesse multiplicando, tá? Se tiver, Ah, porque aqui sim, tá multiplicando e sim. aqui tá subtraindo. Mas veja só, gente, presta atenção. O gabarito não tá assim, certo? E aí? Isso quer dizer que eu errei? Errei não, viu? Não, tá escrito de outra forma. Exatamente. Isso aqui é a chamada forma canônica de uma reta. A forma que eu representei é diferente, tá? Aí você vai simplificar essa expressão se você quiser, tá bom? Não é obrigatório simplificar, tá bom? Vou botar aqui, ó. Observação. Não é obrigatório simplificar, tá bom? Porém, pode ser interessante você simplificar para ver se bate com a resposta do gabarito. E não necessariamente o professor vai deixar desse jeito, tá? O professor, às vezes, ele gosta de dar aquela manipulada ali para deixar o aluno meio perdido, né? A pegadinha aí O professor se diverte com isso, né? A gente sabe que o aluno vai escrever assim, né? Mas a gente dá aquela manipulada para o aluno ficar com aquela pulga atrás da orelha. Tá bom? Então, se possível, tá? Assim, não é obrigatório não. Mas já que vocês têm tempo livre, né? Eu sei que vocês estão em casa sem fazer nada. Tô brincando. Eu sei que tem gente que tá assistindo do trabalho. Mas se você tiver tempo livre, treina a simplificação, tá bom? Não é obrigatório, mas se você puder, faça, por favor.
Tá bom? Então, aqui é opcional, tá, gente? Então, eu vou fazer tudo aqui opcional, tá? Vocês concordam que aqui eu posso fazer o chuveirinho? Posso, né? Chuveirinho aqui, ó. 3x mais 6, né? Pode. Então, ficamos com y menos 3 igual a 3x mais 6. Vocês concordam que esse menos 3 eu posso passar para o outro lado positivo? Posso, né? Sim. Pode. Vamos lá, então. Vou botar aqui, ó, vai ficar y igual a 3x mais 6 mais 3, certo? Vocês concordam que 6 mais 3 dá 9? Espero que sim, hein? Então, 3x mais 9, beleza? E para ficar igual ao professor, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que passar todo mundo para o mesmo lado, tá bom? Então, quando eu passar esse y para lá, eu vou ter 0 igual a 3x menos y mais 9. É claro que numa equação, tanto faz a ordem que eu coloco, né? Eu posso inverter isso aqui, né? Então, eu vou inverter aqui para vocês, vai ficar 3x menos y mais 9 igual a 0. Tá vendo que bateu com a resposta do professor? Bateu, né? Espero que sim. Vamos ver? 3x menos y mais 9 igual a 0, tá vendo? Então, beleza, bateu, tá bom? Agora, cuidado, viu, gente? Porque vocês estão percebendo que... Por isso que eu falei que é opcional, né? Porque, veja, não tinha necessidade, né? Isso aqui já servia pra gente, né? Então, isso tudo aqui foi perda... Não vou falar perda de tempo, não, que é meio cruel. Mas isso aqui foi um risco desnecessário. Vocês concordam comigo? Porque, tipo, eu já finalizei a questão aqui em cima. Agora, ô Wesley, se fosse no caso de prova, porque as questões são abertas, aí a gente teria que simplificar ou não? Pode deixar daquele jeito lá. Só um instantezinho, viu, Vitória? Porque minha bateria está acabando, senão eu vou cair. Rapidinho. Mano, o cara saiu agora, vocês já estão bagunçando, velho. Voltei. Sim, O povo não perdoa, não. foi mal. É porque eu tinha esquecido de colocar aqui a bateria do notebook. Sim, Vitória. Toda dúvida foi o quê? Desculpa. Se No professor... caso de uma prova, é que as questões são abertas, né? Sim. Aí você teria que simplificar ou poderia deixar daquele jeito? Não precisa simplificar, não. Não é obrigatório, não, tá? Se você tiver tempo... É aquilo, né? Se você fizer... Porque é complicado dizer isso, porque depende da questão, tá? Se no enunciado disser para você simplificar ao máximo, aí você simplifica. Mas no geral não precisa, não, tá bom? Você podia parar aqui em cima, tava tranquilo, tá bom? Ok, gente? Normalmente eles fazem mais isso que questão fechada, né, Wesley? Exatamente. Se fosse uma questão de marcar X, aí sim, aí você precisaria manipular. Né? Porque já pensou, tem lá de marcar X, mas não tinha essa alternativa. Aí tu ia fazer o quê? Tu ia manipular para ver se ficava de outro jeito do que tivesse lá nas alternativas. Sacou? Ou na hora do desespero achou que errou e fazer tudo de novo. Mas a minha dica para vocês é o seguinte: se a prova for aberta, evite fazer passos a mais. Porque nesse processo você pode cometer erro. Aí você acaba meio que perdendo alguns décimos, né? Aí ninguém quer perder, não, tá? Mas se no enunciado disser para você fazer a simplificação, você faz, certo? Agora, se no enunciado estiver dizendo só para achar a equação da reta, você monta lá e acabou-se. Tá bom? Muito bem. Aceitaria sim, Felipe. Aceitaria sim. É justamente por isso, ó, porque não existe uma só forma de representar. Né? Felipe aqui ele quis isolar o y, tá? Ele quis aqui isolar o y. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Então, assim, Felipe perguntou, ó, se eu quisesse aqui isolar o y e dizer que é igual a 3x mais 9, eu posso, Wesley? Pode, tá certo também. Tá? Então, aqui no caso, né, que é essa parte aqui, né? Não tinha nem visto. Então pode também, mas veja como fica subjetivo. Então, tudo tá certo aqui, tá bom? Agora, como eu queria deixar, como estava no gabarito, eu precisei manipular para ficar desse jeito, tá bom? E aí, bateu, tá bom? Vamos para a próxima? Vamos, né? Próxima questão. Vamos lá. Questão 2, né? A questão 2, ela já é um pouco mais complexa, tá? Aí já começa uma polêmica aí, tá bom? Questão 2, ele diz assim, ó. Encontre a equação da reta que passa pelos pontos de coordenadas -2, 3 e 4, 1, tá? Veja, vamos lá.
essa questão já é um pouco diferente, tá bom? E tem várias formas de resolver, tá, gente? Várias. Eu posso apresentar aqui para vocês umas 3 ou 4 formas diferentes, tá bom? Tem muitas formas de fazer essa questão. Muitas mesmo, tá? Muitas mesmo. Aí, como eu quero dar umas formas diferenciadas para vocês, tá? Aqui eu vou fazer de um jeito um pouco diferente, mas que eu tenho certeza que alguns de vocês viram na escola, tá bom? Vamos fazer isso? Sair um pouquinho do roteiro? Eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente, tá bom? Mas que eu acho que é muito importante para vocês, certo? Pessoal, na escola, vocês não viram assim a equação da reta, certo? A maioria de vocês não viu assim. Mas eu acho que vocês já viram da seguinte forma. Vou botar aqui, ó. Forma alternativa. Equação da reta alternativa. Deixa eu colocar aqui, ó. Equação alternativa da reta. Essa aqui eu acho que todo mundo conhece, que é a seguinte, ó. Y igual a mx mais n. E aí? Vocês já viram esse tipo de notação? Isso aí já. Essa aí eu vi. Tá vendo que melhorou? Pronto. Mx mais n ou ax mais b, né? Se vocês quiserem. Pode ser que tanto faz, né, gente? A letra pouco importa, né, gente? Ax mais b eu acho que é até mais famosa, né? Mas eu vou fazer mx mais n aí, porque eu queria que vocês, tá? Pode ser o ax mais b também. Mas é porque eu quero mostrar a vocês que esse m é o mesmo m que a gente conhecia antes, tá bom? Sacou? É a forma reduzida, exatamente, João. Forma reduzida, tá? Ou então forma afim, não, é forma de função, tá? Ou é notação como função de x, tá bom? Isso aqui é a notação como função de x. Seria tão mais fácil os professores abordassem assim, né? É porque o professor de cálculo, ele não quer perder tempo ensinando coisa de matemática básica. Esse que é o problema. Na Universidade Federal e nas universidades em geral, o professor do ensino superior, ele não quer ficar voltando lá atrás para pegar na mão do aluno, né? Que isso é um trabalho extra que o professor não gosta muito, sabe? E também tem um pouco daquilo, né? Ah, o aluno passou no Enem, ele deveria saber, né? Mas, enfim, eu concordo também que seria melhor que eles ensinassem assim, tá? Mas vê só, vamos, deixa eu mostrar a vocês qual é a diferença dessa equação, tá bom? O Felipe fez uma pergunta aqui que eu fiquei meio confuso. Eu acho que vai melhorar quando eu falar isso aqui, tá bom, Felipe? Rapidinho, tá bom? Vê só, esse m aqui, vocês já conhecem, certo? Lembra do nome dele? É o coeficiente angular, né? Ele diz a inclinação da reta, tá bom? E esse n aqui, ele é o que a gente chama de coeficiente linear. Vocês sabem o que o coeficiente linear faz na equação da reta? O que ele representa? E aí? Qual que é o eixo y? Isso, né? Esse coeficiente linear, ele indica onde ele corta o eixo y, tá? Ele é a altura onde a reta cruza o eixo y. Então veja que interessante. Essa outra forma de representar a reta, tá? Ela tem dois coeficientes, onde um diz a inclinação e o outro diz a altura onde a reta cruza o eixo, tá? Aí eu vou fazer uma animaçãozinha para vocês verem aqui no GeoGebra como é que funciona, tá bom? Vê que interessante, ó. Deixa eu abrir aqui o aplicativo. Ó, vê só que legal. Eu vou declarar aqui uma reta, y igual a mx mais n, certo? E aqui estão os valores de m e de n, tá vendo? Eu posso alterar, ó. Eu posso alterar o m. Ó que interessante, ó. O m, ele brinca com a inclinação da reta, tá bom? Então, quanto maior o m fica, mais para cima ela vai. Quanto menor o m fica, mais para baixo ela vai, tá bom? Não sei se vocês sabiam dessa, mas quando a reta está assim, ela está decrescente, né? Quando a reta está assim, ela está crescente. Tamo junto, gente? Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? Decrescente, crescente. Ok? E se o A for zero, o que acontece com a reta? Alguém sabe dizer? Se o A for zero? Ela se alinha com x. Isso, né? Ela fica horizontal, né? Ela fica paralela. Né? Com o eixo x, ela fica constante, como o Kevin falou aqui no chat. Tá bom? Isso aqui é chamado reta constante. Tá? Então, o A, no caso, o M, né? Desculpe. O M indica a inclinação, tá bom? E o N, hein? O que o N faz? O N,
ele sobe e desce, tá vendo? Ó? Que interessante. O N, ele sobe e desce a reta. Ó. E veja que legal, ó. O valor do N aqui, ó, que cruza o eixo Y, o valor do N é o valor que o gráfico cruza o eixo Y, tá bom? Então, ó, se aqui o N é 1,29, a altura que ele está cruzando é 1,29. Se o N vai ficando menor, a interseção vai ficando mais baixa. Tá vendo? Então, o N é a altura onde cruza o eixo Y. Tá bom? Então, é isso, tá, gente? Então, esses coeficientes servem para descrever a nossa reta, tá bom? Beleza. Mas aí você sabe tudo isso, mas no enunciado não tem nada a ver, né? O enunciado aqui, ó, ele não está dando para a gente o N e o N, né? E agora, né? Eu não sei nem quem é M e não sei nem quem é N. Ele está dizendo para a gente os pontos, né, que são contidos nessa reta, tá? Ó, ele deu que esse ponto está na reta, certo? E que esse ponto está na reta também, tá? Na verdade não, Thiago. Foi boa a tua pergunta, muito boa. Porque, veja só, gente, não importa quanto maior for o M, essa reta aqui nunca vai ficar vertical, tá bom? Nunca fica vertical. Você pode aumentar esse valor do M eternamente aí. Pode ser o valor mais alto possível. Ela nunca fica vertical, tá? Esse é um defeito da equação da reta, tá bom? Tá? Quando a função está em forma de função de x, ela nunca pode ser vertical. Tá? Vou até botar esse detalhe aqui, ó. Uma curiosidade, né? Nunca vertical. Triste, né? Ela funciona para a maioria dos casos, mas para a reta vertical ela não funciona. A reta vertical é totalmente diferente. Sabe como é que é a reta vertical? A notação dela, vê que engraçado, né? Se você fizer x igual a uma constante, vira uma reta vertical, tá vendo? Ó, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, tá vendo? Então, retas verticais são representadas por equações na forma de x igual a constante. Retas horizontais, por outro lado, são com y igual a constante, né? Então, y igual a 2, y igual a 3, y igual a 4, tá? Bonitinho, né? Então, voltando aqui que eu dei uma leve viajada, tá? Essa reta aqui nunca vai ser vertical, tá? Não entendi, Felipe. Como é que descobrimos qual coordenada são x0 e y0? É porque tu está pensando nessa equação aqui, né? Ou não? Não? Eu não entendi. Pelo enunciado, como é que eu acho o x0 e y0? Acho que ele está querendo falar ali do menos 2 e do 3. Eu acho. Eu acho que ele quer saber qual dos dois é das ordenadas e das abscissas. Entendi. Veja só, Felipe, o que acontece, né? Se você for usar essa primeira fórmula, certo? Se você for usar essa primeira fórmula, o x0 e y0 pode ser qualquer um desses dois pontos, tá bom? Porque ele está falando para a gente que ambos os pontos são contidos na reta, certo? Tanto esse quanto esse. Então você pode escolher qualquer um para colocar no x0 e y0. O problema é que eu não estou querendo usar aquela equação, eu estou querendo usar essa, tá bom? Eu quero fazer essa questão usando essa equação da reta que é mais famosa, tá bom? Só que nessa aqui não aparece. Poderia, João. Ou, Marcelo, poderia. Tá? Qualquer um dos dois pontos você poderia jogar lá, tá bom? Mas veja só, vamos focar nessa questão, nessa equação agora, tá bom? Como é que eu faço para usar esses dois pontos e descobrir quem são M e N? Tá? Será que tem alguma forma de usar os pontos dados e descobrir M e N? E aí? Dá para substituir, fazer substituir duas vezes, né? Isso, né? Você pode substituir. Ó, esses pontos aqui, gente, se eles estão contidos na reta, eles satisfazem o x e o y da reta, tá bom? Então, eu vou fazer um sistema perfeitamente, tá? Então, vê só. Ó, aí tem um conceito de geometria analítica que eu acho que vocês não sabem, tá? Anota isso, por favor, que é uma coisa importante, tá bom? Uma dica importante. Se o ponto está contido na reta, então o ponto satisfaz a equação da reta. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, tá?
vocês estão vendo aqui no enunciado que menos 2, 3 é um ponto da reta, certo? Então, como menos 2, 3 é um ponto da reta, deixa eu copiar aqui, né? Então, como menos 2, 3 é um ponto da reta, isso quer dizer para a gente que esse ponto satisfaz essa equação. Então, no lugar do x eu posso colocar menos 2, e no lugar do y eu posso colocar 3. Olha como vai ficar. No lugar do y, bota 3, e o teu áudio está aberto. Assim. Então, fica 3 igual a m vezes menos 2 mais n. Vocês entendem isso, pessoal? O ponto menos 2, 3, ele pertence a essa reta, portanto, ele satisfaz essa equação. Aí, no lugar do y, eu boto 3, e no lugar do x, eu boto menos 2. Ficamos com essa primeira equação, tá bom? Porém, o ponto 4, 1 também é da reta, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. O ponto 4, 1 também é ponto dessa reta, certo? Vamos colocar aqui, ó. 4, 1 também é ponto dessa reta. Então, isso quer dizer que 1 é igual a m vezes 4 mais n. Aqui, gente, a gente tem um sisteminha, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto ainda. Acho que é o Yuri. Ah, pode falar, tudo bem. Não, Pronto. não, De boa. Então, daqui, gente, a gente tem um sistema de equações, né? Olha que legal. A gente tem um sisteminha. Também é assunto do ensino médio, tá? Sistema de equações. Você tem aqui, ó. Eu vou botar na ordem, tá, gente? Ficaria menos 2n, vê se vocês concordam comigo. Ó. Menos 2n mais n igual a 3. E na outra ficamos com 4n mais n igual a 1. Um sisteminha de equações, gente. Que aqui nesse sistema eu posso descobrir os valores de mn. E se eu descobrir o mn, eu descubro a reta. Sacou? Então, gente, estou quase chegando na resposta, hein? Olha que legal, hein? Então, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Tem algum caso que não dá para usar as equações? Olha, Alisson, na verdade, a gente tem que pensar assim. Cada equação tem os seus prós e contras. Tá? Cada equação tem os seus prós e contras. Veja que eu não usei a equação que eu comecei a aula, porque nessa equação aqui, não ficaria fácil de achar o n, né? A inclinação não foi dada no enunciado. Então, não sei se seria a melhor opção. Por isso que eu estou querendo mostrar um jeito diferente. Agora, veja, se você quiser muito fazer com a primeira equação, eu vou pedir que você dê uma olhadinha no PDF que eu já disponibilizei, tá? Deixa eu mostrar para tu. Eu já resolvi essa questão de outro jeito. É por isso que eu estou fazendo diferente, tá? Porque vocês vão ter duas formas diferentes de resolver a mesma questão. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu fiz coisa pra caramba já, hein, gente? Ó. Aqui, ó, a questão 2. Questão 2, eu resolvi, né, na aula que eu não gravei, eu resolvi de um outro jeito, tá? Usando a tangente. Quando eu fiz isso aqui, o pessoal quase chorou, então eu fiquei meio assim, sabe? Então, fazer desse jeito usando a tangente não ficou muito legal, né? Assim, para alguns alunos foi muito avançado. Então, eu recomendo que você dê uma lida nisso aqui depois e compare as formas e veja qual você acha melhor, tá bom? Então, vocês têm várias formas de fazer. O que eu estou tentando fazer aqui é abrir a cabeça de vocês para vocês decidirem o que é melhor para vocês, tá bom? Tiago perguntou uma coisa aqui. Essas duas formas se aplicam em qualquer questão? Em qualquer questão eu sempre vou poder utilizar as duas para resolver? Sim, Tiago. Se o contexto for o de retas, você pode escolher qualquer uma das duas, tá? Beleza? É porque eu fiz isso aqui, aí eu fiz muito rápido, o pessoal ficou quase chorando. Aí eu fiquei, vamos fazer de outro jeito, né? Eu fiz até uma opção 2 na aula, que eu usei uma outra forma, só que essa aqui eu odeio, tá? Sinceramente, eu não gostei dessa aqui, não. Mas o pessoal gostou, eu fiz lá. Então, tem 3 formas de fazer, tá vendo? Então, aproveita essa promoção, né? Porque geralmente o professor de cálculo ele só faz uma e vocês que se virem, né? Olha como eu tô sendo bonzinho com vocês, né? Que coisa linda, né? Então, vamos voltar para cá, que eu dei uma viajada, né? Tá bom, gente? Então, eu quero que vocês entendam que o curso de cálculo ele oferece várias ferramentas para vocês. Vocês podem escolher a ferramenta que você achar melhor para você, tá bom? Tranquilo? Vamos voltar para o sistema.
Alguém tem alguma ideia de como é que eu resolvo esse sistema? Eu esqueci como é que resolve o sistema, gente. E agora, cara? Substituição. Se eu não me engano, tem 2 métodos, né? Tem. Vai fazer pelo método de substituição. Substituição. Tem uma ideia aqui que eu tive, vê se vocês concordam comigo. Vocês acham que eu posso subtrair essas equações? Mas aí vai ter que multiplicar por menos 1, né? Também pode ser. É porque não precisa, né, gente? Porque, por exemplo, eu posso fazer, ó, esse de cima menos o de baixo. Quanto é que dá? O de cima menos o de baixo. 2n. Ó, menos 2n menos 4n. Vai dar quanto? Dá menos 6n. Vocês entendem isso? Teve gente no chat que viajou agora, hein? Tá, eu vou fazer do jeito que vocês viram na escola, tá? Porque isso aqui é um pouco estranho. Vocês aprenderam assim, né? Vocês multiplicam uma equação por menos 1, né? Vocês preferem multiplicar a de cima ou a de baixo? A de De baixo. Pega então a de baixo, certo? E vamos multiplicar por menos 1, tá? Ô Wesley, Oi, pode falar. no caso, o que tu fizesse foi só pular essa parte de multiplicar por menos 1 e tal. Exatamente. E Você direto. Você já pode direto aqui subtrair. Agora você tem que se ligar que o sinal aqui vai trocar, tá ligado? Então, deixa eu fazer das duas formas, aí vocês decidem qual é melhor para vocês, tá bom? Então, ó, vou fazer assim, porque na escola eles ensinam assim, né? Aí multiplica por menos 1 a de baixo. Então fica no seguinte, ó, a de cima não muda, certo? A de cima não muda. E a de baixo, ela troca o sinal de todo mundo. Então ficamos com menos 4n, menos n, igual a menos 1, certo? Aí agora, vê que engraçado, né? Vocês somam. E tá a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Só que ao invés de fazer assim, eu já subtraía direto, né? Eita, eu esqueci minha coca. Vixe, já tá quente. Ó, então, vou somar as duas. Ixi. Menos 2, menos... eu posso somar agora, né? Tudo bem? Posso somar? Quando eu somo as duas, vocês concordam que aqui fica menos 6m e aqui vai dar 0, né? Essas duas vão se matar. Ó. Então, ficamos com 3 menos 1 dá 2. Sacou? Então, daí você calcula o m. Quanto é que dá m, gente? Dá menos 1/3, né? Ó, que legal. Achamos o nosso coeficiente angular. Tranquilo, aí, gente? no caso aí, tu já resolveu esse negócio do sinal e já simplificasse, não foi? Já simplifiquei. Eu fiz rápido, não foi? Você pode fazer um pouco mais devagar. Você pode passar o menos 6 dividindo, né? Então, m vai ser igual a 2 sobre menos 6. E aí você faz a continha. E aí você simplifica, fica menos 1/3, tá, gente? Vocês têm que se acostumar com isso, tá? O professor, às vezes, ele não vai explicar 100% em detalhes. Ele vai dar alguns saltos. Obrigado, essa parte eu entendi. Ótimo. Agora, como é que eu Mas é calculo? porque nas equações mais avançadas, quando eles fazem isso, eles não entendem. Fica Aí acaba se perdido, né? perdendo. É por isso que eu já estou tentando acostumar vocês de agora, né? Se a gente já se acostuma agora no básico, a gente vai poder acelerar um pouco mais o processo. Mas aí pode continuar fazendo assim, que eu tô me ligando. Pode, de boa. Então, para fazer o N... Mas se a gente perguntar aos professores, eles não explicam, não? Explica, mas ele vai ficar de cara feia, viu? Já vi isso logo. Dependendo do professor, né? Tem professor tem professor que fica de saco cheio, sabe? O que vocês têm que entender é o seguinte, gente. Tem coisas que são muito básicas, tá? Esse tipo de procedimento não é, tipo, tirando onda com vocês, não. Mas isso aqui é basicão, tá ligado? Até esse assunto aqui, ó, é um assunto que, para os professores de cálculo, né, que são um pouco mais velhos que vocês, isso aqui é assunto de 7ª série, 8ª série, tá? Eu tava ensinando isso aí esses dias pro meu irmão, pô, 6º ano. Tá vendo? Então, é um assunto muito básico. Eu não deveria nem estar discutindo isso, sabe? Tem professor que para aqui e diz, vocês fazem aí que é fácil, né? Entendeu? Então, eu tô sendo bonzinho aqui, mas eu não deveria não, viu? Tá ligado, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. E agora eu pergunto a vocês, como é que eu acho n, hein? Eu pego esse valor de n e jogo em qualquer uma das duas, né? Vocês preferem na de cima ou na de baixo? Tá na de baixo mesmo. Escolhi a de baixo na outra. Na de baixo mesmo. Na de baixo, né? Então, vou pegar aqui a 4n mais n igual a 1. E vou jogar no lugar do n o menos 1/3, né? Então, ficamos com 4 vezes menos 1/3 mais n igual a 1, tá bom? Aí aqui você faz, né? Vai ficar menos 4/3, né? Ó, vou dar um pulo agora, ó. Vou dar um pulo do gato agora.
desenhar o gato aqui para vocês verem que tá o gato dando pulo aqui, ó. Esse gato parece um capetinho, né? O pulo do capeta agora. Então, olha só o pulo do capeta, ó. 1 mais 4 terços, tá vendo? Eu posso fazer isso. Tá vendo o pulo do capeta como foi? Esse termo, menos 4 terços, eu já passei para lá positivo, né? Aí tem professor que já faria aqui, ó, 7 terços, né? Porque 1 mais 4 terços, quando você faz o MNC, fica 7 terços, tá bom? Tranquilo, gente? Então achamos o nosso N, tá bom? Aí agora que eu tenho os coeficientes, agora eu sei a reta. Agora eu sei a equação da reta. Não era isso que a questão queria, né? A questão queria a equação da reta. Qual é a equação da reta? Era y igual a mx mais n. Aí quando você coloca aqui, ó, y igual, você bota o n, né, que é menos 1 terço, certo? Vezes x mais n, que é n, 7 terços, tá vendo? Achamos a nossa equação. A gente já pode parar aqui, tá bom? Já pode parar aqui. Porém, como eu já falei para vocês, o professor não deixa assim no gabarito dele, né? Ó, se você for ver o gabarito do professor, cadê, né? Essa desgraça, vamos ver aqui, ó. O gabarito do professor tem x mais 3y mais 7 igual a 0, né? Tá vendo? Então eu preciso simplificar aqui se eu quiser ver, né? Assim, se você tiver uma autoestima muito alta, né? Você vai dizer, já sei que está certo, né? Eu me garanto, tá bom? Eu me garanto, eu já confio aqui no que eu fiz. Mas se você não tiver muita autoestima, você vai querer ver esse bate com o do professor, né? Aí você vai aqui, ó. Quero ver, né? Ó, daqui em diante é opcional, tá, gente? Daqui em diante é opcional, tá bom? Aqui é o aluno que não confia em Wesley e aí ele quer desenvolver para ver se bate com o professor, tá bom? Aí vê só. Como é que eu posso manipular isso aqui? Gente, eu tive uma ideia. Vocês concordam que se eu multiplicar por 3 dos dois lados, esse 3 e esse 3 vão sumir? Com certeza. É bom, né? Então eu vou multiplicar por 3 dos dois lados da equação, tá bom? Vê se vocês concordam comigo. Ó. 3y igual a menos 1 terço vezes x vezes 3 mais 7 terços vezes 3, tá bom? Lembrando que eu multipliquei dos dois lados, então o 3 sai multiplicando todo mundo. Só que do lado direito, vai cortar esse cara com esse e esse cara com esse. Tudo bem? Sacada genial, né? Você se livra desse denominador. Tá bom? Aí agora você vai, sei lá, né? Você passa tudo para um lado só, né? Nós temos aqui, ó, 3y igual a menos x mais 7. Posso passar tudo para o lado esquerdo. Quando eu passo para o lado esquerdo, eu vou ter x mais 3y menos 7 igual a 0. Essa é a nossa resposta, tá bom? Só que aí, agora é a hora da treta, tá bom? Eita! O gabarito não deu isso, né? Eita! E agora, gente? Guerra Civil. Vocês são time Capitão América ou vocês são time Homem de Ferro? E aí? Guerra Civil agora. Acho que o professor errou, hein? O professor errou, gente. Então, é aquilo que eu falei para vocês, tá? Se ele tivesse parado aqui, tava de boa, mas ele quis enfeitar e provavelmente ele digitou errado, tá bom? Tá ligado? Então, aqui o gabarito está errado, tá, gente? O meu está certo porque eu tenho muita autoestima, tá bom? É mentira, tá? Eu não tenho autoestima nenhuma, mas eu consigo mostrar para vocês que isso está certo. Porque veja só, eu falei para vocês uma dica importantíssima, né? Lembra que eu falei que se o ponto pertence à reta, ele satisfaz a reta? No enunciado, eu tinha 2 pontos, né? Ele dá os pontos. Dá para provar que a... Dá para provar, né? Então eu posso pegar os pontos do enunciado, ver que engraçado, né? Eu posso usar o enunciado para provar que o professor está errado, né? Porque, veja só, menos 2, 3 e 4, 1 tem que satisfazer a equação, né? Tem que satisfazer. Então, olha só que engraçado. Ó. Pega o 4, 1, por exemplo. 4, 1 satisfaz a equação? Né? Isso aqui é um teste, tá, gente? Será que satisfaz? Vamos ver. Já fiz o cálculo. Vai ficar 4. Sim, já vi que satisfaz. Então, o meu está certo, tá vendo? O do professor está errado. E tudo bem, gente. É muito comum o professor errar. Por isso que eu preciso que vocês tenham autoestima
e que vocês saibam fazer testes, tá bom? Sejam céticos, tá bom? Porque, às vezes, a gente pode usar o enunciado para testar se a nossa resposta está certa, né? E a gente pode usar isso para verificar se a gente errou uma coisa ou outra, ou se o gabarito está errado, tá bom? Tu se confundiu, Felipe? O N, deixa eu ver aqui, ó. Tu se confundiu no pulo do capeta, foi? Diz aí, foi que tu se confundiu? Qual foi a bronca? De boa. Esse material, gente, eu vou passar para vocês, tá? Não se preocupem, não. Ô, Wesley, Posso lá no grupo, tá bom? Oi. já pensou em ser desenhista? Desenhista? Rapaz, com esse desenho aqui, eu acho que eu tenho um talento, né? Rapaz, não fique me zoando, não, rapaz. Ó, deixa eu botar aqui, ó. O gabarito do professor está digitado errado nessa questão. E tá tudo bem, tá bom, gente? Tá tudo bem, não acontece. Eu quase morri fazendo essa questão aí. Rapaz, calma, fica tranquilo, relaxa. Não, por conta que o gabarito não tava batendo, né? É porque é chato, né? Quando você tem uma questão fácil que você fica, poxa, agora eu vou acertar. E o cara vai lá no gabarito tá errado. Acontece, tá, Achei, gente? tipo, porra, bicho, errei um jogo de sinal. Tudo bem, acontece. Ó, vamos fazer a terceira agora. Agora eu vou fazer um pouco mais rápido, tá, gente? Eu tô enrolando muito aí, né? Então eu vou fazer a terceira aí. Eu acho que não vai dar pra fazer tudo não, hein? Mas a maioria tá feita já. Vamos fazer a 3 é rápida, velho. A 3 agora, agora eu vou testar se vocês estão prestando atenção na minha aula, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos ver. A 3 está aqui, ó. Então, olha o que ele fala aí. Ache o coeficiente angular da reta com essa equação. E aí, gente? O que vocês acham? Ache o coeficiente angular. O que é coeficiente angular, hein? Quem lembra? É o valor de inclinação Isso, da né? reta. E a letra que a gente usa para representar é quem? M. M. De mamaco. Pronto, todo mundo botou. Pronto, então, M de mamaco, né? Lá no nosso chat aí, todo mundo falou no M, tudo certo, tá? Então, ele quer achar um coeficiente angular. Porém, essa equação aqui não está do jeito que a gente conhece, né? Essa equação aqui, ela não está na forma que a gente aprendeu, né? Ela não é da forma y igual a mx mais n, ou ela não é da forma y igual a m, ou tipo, y menos y0 igual a m, x menos x0. Tá vendo? Ela não tá nem numa forma e nem na outra. Porém, gente, isso não é problema pra gente não, né? Não é problema pra gente não, né? Porque é fácil você deixar na forma verde, né? Vocês concordam comigo? É tranquilo deixar assim, né? O que é que eu tenho que fazer? Veja, se você simplifica essa expressão, né? E deixa desse jeito que eu grifei aqui, o m vai aparecer naturalmente, tá? Agora, cuidado, viu? Cuidado, ó. Cuidado, viu? Emocionado. Não se emocione, não. Porque o emocionado é foda, né? O emocionado, ele tem pressa. Aí, o que ele faz? Ah, o m é o que multiplica o x, então o m aqui é 2. Lascou-se. Tá ligado? Então, não seja emocionado. Porque o emocionado, ele vai achar que o m é o número que multiplica o x. E, na verdade, não é. Ele é o número que multiplica o x nessa forma, tá bom? Então, primeiro a gente vai isolar o y, beleza? Então, cuidado emocionado. Primeiro, você tem que isolar o y, tá bom? Primeiro, isola o y. Então, vamos fazer isso, né, gente? Tranquilo? Então, pega aqui a equação. 2x menos 5y mais 14. Vamos isolar o y, tá bom? Olha o pulo do gato. Ó, vou dar um pulo do gato agora que vocês vão se perder, viu? Olha o que eu vou fazer, ó. Presta atenção. Eu vou fazer o seguinte. Vai ser fácil, velho. Vocês entendem quando eu faço essa passagem? Eu pulei só uma passagem, né? Eu passei esse cara pro outro lado e li a equação ao contrário, tá bom? Deu para sacar o que eu fiz? Eu passei o menos 5y pro lado direito, mas li a equação invertida, tá? E tudo bem, né, gente? Isso aí é besteira, tá?
Eu também prefiro deixar isolado do lado esquerdo. Sim, sim. É porque se eu deixasse assim, ó, se eu invertesse, né? Fazer assim, ó, 2x mais 14 igual a 5y, aí é meio feio, né? Então eu prefiro deixar do lado esquerdo, tá bom? Então, tá de boa. Então agora é só passar o 5 dividindo, né? Então y vai ser igual a 2 sobre 5x mais 14 sobre 5. Gente, diz aí pra mim no chat quem é o m. M é igual a quanto? 2 sobre 5. 2 sobre 5. 2 sobre 5, né? Pergunta extra. Pergunta extra. Pergunta extra. Em que altura essa reta toca o eixo Y? E aí? Em que altura essa reta toca o eixo Y? Muito bem, pessoal. Na altura aqui, ó, 14 sobre 5, tá? Então é em 14 sobre 5, tá bom? Pergunta extra número 2. Pergunta extra número 2. Essa reta é crescente ou horizontal? E agora? Crescente. Ela é crescente. Por quê? Porque o Porque N ela é é positivo. Porque é maior que 0. Porque o M é positivo, né? Então, ela é crescente. Muito bem, pessoal. Isso é importante, viu? Muito bem. Gostei. Vocês vão usar isso o tempo todo quando vocês forem estudar crescimento e decrescimento de funções, tá? A gente usa a reta tangente para saber se a função está subindo ou descendo. Tá bom? Muito bem. Então, Ei, Wesley. oi. O Beto não faz concurso público para ser professor de cálculo da UFPE, hein? Eu tenho que ser formado, tem que ter mestrado, tem que abrir concurso. É um processo complicado. Mas eu queria salvar muita gente, me doido. Futuramente, né? Quem sabe, né? Aí o Wesley ia virar os outros professores que não E querem. exatamente. Quando o cara passa no concurso, ele automaticamente fica chato. Não é puxando o saco, não, mas tu salvou minha vida aqui agora, Dudu. Poxa, eu vou ficar emocionado aqui, vou começar a chorar, velho. Ó, muito feliz, né, que tô ajudando. Ô, gente, quem gostou do Wesley também tem a namorada dele, Yasmin, que também ensina muito bem, viu? Exatamente, né? Vocês têm o canal da Yasmin, tá bom? Então, por favor, sigam. Essa aula tá sendo gravada? O filho de vocês é quase certo que vai ser engenheiro já, né? Ó, vamos falar de filhos, não. Eu sou muito jovem para ter filhos. Relaxa aí, tá de boa. Você sabe que tá caro as coisas, né? Para comprar coisa para criança tá difícil. Ó, instagram.com/ias_aulas, tá bom? Conteúdo de geometria analítica e física, tá bom? Então, física, geometria analítica, tá bom? Tem lá bastante material, tá? Gratuito, e também os materiais de aula particular que ela oferece para vocês, tá bom? Então, sigam lá e, né, merchanzinho do meu canal também, meu canal do YouTube, tem no Instagram também, mas eu não uso muito Instagram, mas futuramente, quem sabe, né? Canal Cálculo com Wesley, tá bom? Então, youtube.com/cálculo com Wesley, tá? Tem bastante material lá, tá bom? Pode ajudar vocês. Ô, Wesley. Oi. Final da aula aí, então não poderia tirar um print aí e postar no Instagram falando nisso, né? Pronto, no final. Vocês podem tirar print agora também. Pode tirar print em qualquer momento e botar no Instagram aí, divulgando a gente, tá bom? Bota lá. Qualquer coisinha vai ajudar a gente bastante na divulgação, tá bom? Gente, vamos prosseguir aqui. Agora a gente vai fazer... Parei em qual, hein? Parei na 4, né? Vamos fazer a 4 agora, ó. A 4 também é fácil, gente. Essa lista é fácil. Olha só que beleza. Então, questão 4 agora, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer, tá? Vocês conseguem fazer sozinhos, por isso que eu vou terminar a live aqui e vocês que se virem, né? Não, vamos fazer juntos. Então, questão 4, gente. Dá uma lida aí com calma, tá? Deixa eu terminar minha conta aqui. Gente, bebam água, por favor. Se hidratem aí. Não fiquem tomando coca não, que faz mal. Muito bem. Então, vamos fazer essa questão. E não é difícil, tá? É a questão do bebê, tá bom? Bebê. Então, ele diz o seguinte, ó. Determine o valor de B. A gente já começou estranho, né? Determine o valor de B
para o qual o ponto P menos B, certo? Não gostei disso aí não, velho. Essas conexões aí, eu não tô fora, tá bom? Tô fora. Ó, então determine o valor de B para o qual o ponto de coordenadas B menos B pertence à equação da reta 2x menos 5y mais 14 igual a 0. Certo? Vocês entenderam essa questão? B menos B é um ponto genérico. Vocês sabem o que significa isso? O que é um ponto genérico? É um ponto livre ali, pode ser qualquer coisa, tá? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. No GeoGebra a gente consegue fazer um ponto genérico, ó. Você faz o seguinte, ó. Você declara o B, certo? É só digitar B. Aí ele vira um ponto flutuante, ó. Tá aqui, ó. Ele pode ser qualquer coisa, tá bom? Ele pode ser 5, pode ser 1.2, pode ser qualquer coisa, tá? É um ponto... por enquanto é só um parâmetro, na verdade, tá? B é um parâmetro. Aí eu vou definir o ponto, tá? Aí eu chamo de P, certo? P de ponto. Digito igual, abro um parênteses e digito aqui as coordenadas do ponto genérico do enunciado, que é B, vírgula, menos B. Quando eu faço isso do Enter, o ponto P nasce aqui, ó. Tá vendo que ele nasceu? Tá? Então, se eu mexer no parâmetro, ó, esse ponto está se mexendo, ó. Tá vendo que ele é um ponto aleatório no plano, mas ele não é qualquer ponto, tá? Ele está preso aqui, ó, nesse caminho, né? Ele está numa faixa, numa faixa de valores, né? Inclusive aqui ele vai mostrando pra gente, tá? Eu não vou nem falar nada desse comentário no chat, né? Vamos prosseguir aqui, porque a coisa está ficando meio tenebrosa, né? Mas, ó, tá aí o nosso ponto, tá? Vocês estão vendo que ele está numa faixa de menos 5 a 5, mas isso podia ser diferente, tá? Você pode alterar isso. Eu não estou afim de alterar, não, tá? Mas se você quiser alterar, você pode pausar aqui em configurações, controle deslizante, e você bota aqui a faixa, né? Você pode ir de menos 100 até 100, se você quiser, tá bom? Menos 100 até 100. Vamos botar assim para ficar um negócio bem bizarro, né? Pronto, agora foi-se embora. O ponto foi-se embora lá para cima, agora passou tão rápido que eu nem vi. Tá vendo? Então, tá muito doido aí o ponto, né? E o que a gente quer é fazer com que esse ponto, né, que está muito loucão aí, a gente quer que ele fique naquela reta, tá bom? Qual reta? Deixa eu ver aqui. Peraí que eu agora me perdi. Agora. Então tá aqui o ponto. Ó, passou. Tá aqui o nosso ponto, certo? Eu vou corrigir aqui, né? Porque não ficou legal esse menos 100. Vou botar de menos 10 até 10, tá bom? Menos 10 até 10. Acho que já tá interessante, tá? Então o nosso ponto tá aqui e eu quero fazer ele parar quieto dentro da reta. A reta, no caso, é 2x menos 5y mais 14, né? Vamos botar aqui 2x menos 5y mais 14 igual a 0, tá bom? Aqui é a nossa reta. Então, eu quero fazer esse ponto parar quieto em cima da reta, ó. É claro que no aplicativo vocês conseguem ver facilmente que o valor é menos 2, né? Tá vendo que legal? Então, eu já tenho um spoiler, né? Eu já sei a resposta. O B tem que ser menos 2, né? Aí vocês são muito espertos, né? Aí o que vocês fazem na prova? Você chegou na prova aqui e diz, professor, tá de boa, B tem que ser menos 2, né? Acabou. Aí o cara leva 0, né? Esse é o famoso parabéns, nota 0. Tá bom? Se você fizer isso na prova, é claro que o professor não vai aceitar, tá bom? Então, a gente precisa fazer esse processo usando contas, tá bom? Eu fiz aqui a animação só para vocês perceberem o que está acontecendo, né? O ponto está se movendo, vai para lá, vai para cá, mas eu quero descobrir qual é o valor de B que faz com que ele fique quietinho em cima da reta, tá bom? Alguém tem alguma ideia de como é que eu faço isso de forma matemática? Vai substituir o ponto... Não, o x e y por esse ponto? Exatamente. Por esses pontos, Exatamente. Muito bem. A condição... Aqui, ó. A condição para o ponto pertencer à reta é você, né, ter esse ponto satisfazendo a equação da reta. Então você vai colocar no lugar, ó, no lugar do x você bota B, certo? E no lugar do y você bota menos B. É só isso, tá, gente? Aí veja que a equação da reta, milagrosamente, vira uma equação onde você calcula o B. Tá bom? Pode, Marcelo, veja só. Uma coisa importante, Marcelo, veja só. Observação. Os pontos que satisfazem a reta, os pontos que satisfazem a equação,
estão contidos na reta. Bom, os pontos que satisfizerem a equação estão contidos na reta. Tá? Por exemplo, o ponto 1, 1 não está nessa reta, né? Porque se eu jogar aqui vai ficar 2 menos 5 mais 14. E isso eu sei que não dá zero. Tá bom? Então é mais ou menos assim que funciona. Ô Wesley, Ui, pode falar. no caso aí, todo ponto, genérico ou não, que ele der como coordenada, a gente bota no lugar de x e y, né? Claro, às vezes tem que isolar o y, como tu falou, mas basicamente é isso, né? Eu não entendi muito bem, não. Tu quer repetir? É porque eu não saquei o que tu quis dizer. Assim, toda coordenada que ele der, se for ponto genérico ou se for número real, tipo, a coordenada é -2 e 3, tá ligado? Sempre a gente pode substituir esses valores no lugar do x e o y da fórmula. Depende, né? Porque, por exemplo, vamos supor uma pergunta extra. Já eu abro para a Vitória falar, tá bom? Mas vamos falar uma pergunta extra aqui, ó. Coisa rápida. Pergunta extra valendo Pix de 10 centavos, tá bom? Porque aí vocês vão ficar engajados. Valendo Pix de 10 centavos. O ponto 00 pertence a essa reta? Sim ou não? E agora? Valendo Pix de 10 centavos. Não. Me prove. E aí, como é que eu mostro isso? Como é que eu tenho certeza? Substitui na equação, aí não dá uma igualdade. Isso, né? Quando eu jogo aqui, ó. 2 vezes 0, menos 5 vezes 0, mais 14, com certeza não dá 0, né? Se você fizer isso aqui, vai dar 14. Né? Então é assim, gente. Né? Cuidado com essa coisa de sempre que for assim, vai ser assim, Wesley. Não, você tem que ler o enunciado para ver o que ele está perguntando. Tá bom? Deu para entender? Agora, nessa questão, ele fala pra gente que esse ponto está na reta. Se ele está na reta, então ele satisfaz a equação. Então eu tenho certeza que vai ser igual a 0. E se eu tenho essa certeza, eu consigo calcular o B. Alguém? Só pode substituir se se é um ponto da reta. É que está contido na reta, né? Exatamente. Ele podia ter perguntado aqui, né? Sei lá, determine o valor de B para que esse ponto não esteja na reta. Para não estar na reta, teria que ser diferente de 0. Seria um pouco diferente a pergunta, né? Bom, mas aí, enfim, não vamos viajar muito não, tá bom? Vamos voltar aqui. Vocês percebem que eu já resolvi a questão? Porque se eu resolver isso aqui, já acabou, né? Você vai ficar com 2B mais 5B mais 14 igual a 0. 2B mais 5B dá 7B, né? Mais 14. Então B vale quanto, gente? Menos 14 sobre 7, né? Vale 2. É o valor do nosso spoiler, né? Que a gente já tinha descoberto aqui, que era menos 2, tá bom? Então essa é a nossa resposta. O valor de B é menos 2, porque é só assim a nossa reta, o nosso ponto genérico, desculpe, vai estar contido na reta. Isso se confirma no GeoGebra, né? No GeoGebra eu consigo ver que se o B for menos 2, exatamente estarei sobre a reta, tá? Se o B não for menos 2, eu estou fora, tá bom? Legal, né, gente? Interessante, tá? Questão fácil. Muito bem. Alguma dúvida, gente? E boa, Com né? você é impossível, né? Obrigado. Vamos prosseguir aqui e fazer mais uma. Questão 5, tá bom? Questão 5. Beleza. Essa 5 ela é interessante, mas aí eu acho que já estamos repetindo, né? Porque vamos ver se vocês vão sacar, tá bom? Deixa eu botar ela aqui. Então ele diz o seguinte: encontra as coordenadas do ponto de interseção das retas x mais 2y mais 3 igual a 0 e 2x menos 5y mais 15 igual a 0. Tá? Maria já matou a charada aqui, ó. Vou passar aqui para ela dar aula no meu lugar. Porque é basicamente ver duas equações e fazer um sistema, né? Não, cuidado com isso de querer uma fórmula pronta para tudo, tá? Eu sempre vou recomendar que você leia o enunciado com calma, tá? Não vá nessa de viu a equação, já usa sistema, tá bom? Eu não quero que vocês... Gente, ensino superior, as questões não são que nem questão de vestibular, que você tem um padrão não, tá? Cuidado com isso, tá bom? Então, nem sempre quando tiver duas equações é para fazer sistema, não, tá? É porque o ponto-chave aqui, tá? É a palavra interseção, tá? E pensa comigo, vê só. Eu tenho uma reta, certo? Vamos supor que seja assim, certo? Essa é a primeira reta.
E essa é a segunda reta, certo? O ponto de interseção é esse cara aqui, concorda? Esse é o ponto de interseção, tá bom? Vocês concordam que esse ponto satisfaz as duas equações? Sim. Porque ele pertence às duas retas, né? Porque ele pertence às duas retas, logo, P satisfaz as duas equações. E se ele satisfaz as duas equações, então temos um sistema. É isso que eu quero de vocês. Vocês interpretem. Não é ver duas equações e já querer fazer o sistema, não. Tá bom? Porque pode ser uma pegadinha. Tá bom? Então, cuidado com o conceito. Tranquilo, gente? Então agora eu vou fazer um sisteminha, né? Muito fácil. Então vou fazer aqui o sistema que Maria falou pra gente, né? Vamos ter aqui duas equações, né? Vamos ter a primeira equação. Gente, eu não sei vocês, mas eu odeio o professor usar letra maiúscula. Tá pra letra, é muito feio. Que negócio horrível. Eu prefiro com minúscula, tá? Então boto aqui com minúscula. Aqui é 2x menos 5y mais 15 igual a 0, tá? Muito bem. Agora vejam só, gente. Cuidado, viu? Porque eu conheço vocês. Eu sei que vocês são espertos. Aí o que vocês fazem? Vocês são preguiçosos. Vocês vão pegar isso aqui e vão digitar no GeoGebra, certo? Vocês vão digitar isso aqui no GeoGebra. Eu estou dando aula com GeoGebra, vocês vão querer usar o GeoGebra também. Aí vocês digitam lá as duas equações. Você bota x mais 2y mais 3 igual a 0. 2x menos 5y mais 15 igual a 0. E tem um comando aqui, que é o comando ponto. Ó. Se você clicar nele e clicar na interseção, ele vai acusar qual é o ponto de interseção. E aí vocês vão pegar esse menos 5,1 e já vão dizer aqui, ó. Já vão dizer, ó, a resposta do sistema é menos 5,1. E aí você finaliza a questão. Se você fizer isso, o professor vai tirar ponto, tá bom? Porque o professor não está preocupado com a resposta final. Ele está preocupado com o procedimento. Ele quer saber se você sabe resolver. Então, só chegar na resposta final não é suficiente, tá? A gente não está mais no Enem, tá, gente? Então, é importante que vocês façam as contas, tá bom? Ele quer saber se você sabe desenvolver. Ele quer saber se você não filou, né? Ele quer saber... Porque ele sabe que muita gente ia colocar no aplicativo, tá bom? O professor não é besta. Ele sabe que você joga no aplicativo. Mas, por favor, mostre o processo para chegar até aqui, tá? Ele quer saber se você sabe exatamente, tá bom? Exatamente por isso, Marcelo. Se o seu procedimento for bom e no final você errar um sinal, o professor vai considerar o procedimento. Ele vai achar que você errou ali por falta de atenção e vai tirar pouco, tá bom? Se for um professor razoável, tá? Se for um professor mais rigoroso, aí, um professor mais chato, ele pode zerar a tua questão, mas aí você pode recorrer e tudo mais, tá bom? Por exemplo, alguns alunos tiveram problemas com a professora Rúbia, porque o jeito que Rúbia quer que o aluno escreva, o aluno geralmente não faz, né? Então ela começa a tirar pontos, né? Vocês vão perceber, né? Quem for da turma de Rúbia, ela quer que você faça tudo bem explicadinho. Se você não fizer explicadinho, ela desenha uma carinha triste. Ela desenha uma carinha triste aqui, ó. Ela bota uma carinha triste aqui e aí diz, poxa, você podia ter feito mais. Corta tudo. Sacou? Então, cuidado, viu? Mas assim, a gente quer de vocês... Tudo bem, eu não estou dizendo que ela vai cortar tudo, mas dependendo do jeito que você escreve, se não ficar claro, o professor pode começar a tirar pontos, pode não entender, né? Então, por favor, cuidado com isso, tá? Então, aqui nessa questão, como é que eu recomendo a vocês? Eu recomendo fazer o processo, né? Que eu já expliquei para vocês, tá? Aqui eu vou fazer, como alguns alunos falaram ali, de fazer por substituição, né? Todo mundo conhece o método de substituição? Essa carinha deixou muita gente triste, realmente. Mas vamos lá, vamos focar aqui, ó. Então, vou resolver isso aqui de um jeito diferente, tá, gente? Eu vou fazer pelo método de substituição. Então, eu vou pegar a primeira equação, certo? Eu vou dizer o seguinte, ó. Presta atenção que esse é um outro jeito, tá? Ó, eu vou pegar a primeira equação e vou isolar o x, tá? Olha como eu estou fazendo explicando, ó. Tá vendo que eu estou dizendo o que eu estou fazendo? Aqui a professora vai ficar feliz, né? Eu estou dizendo, ó, da primeira equação, isolando o x, eu tenho que x é igual a menos 2y menos 3. Vocês concordam comigo? Tem gente que não gosta disso, né?
Não vê isso na escola, não, é? É importante, Alisson, se você puder, quanto mais detalhe você puder dar, melhor, tá bom? Quanto mais detalhe você puder. Eu sei que às vezes vocês não gostam de escrever, né? Mas, assim, quanto mais detalhe, melhor. Não precisa fazer um textão, não, tá bom? Beleza, isolei aqui, ó. Aí agora eu jogo na equação 2. Aí na equação 2, eu vou jogar aqui, ó, no lugar do x, vai ficar assim, ó. 2 vezes menos 2y menos 3, menos 5 vezes y, mais 15, igual a 0, tá vendo? Eu não estou escrevendo muito, mas eu estou dando o passo a passo que eu estou fazendo. Né? Gostou não, foi José da Rica? Mas é fácil, ó. Você vai fazendo aqui. Eu também concordo que o método de adição era melhor, né? Mas tudo bem. Você faz aqui, ó, vai ficar menos 4y, menos 6, menos 5y, tá? Mais 15 igual a 0, tá bom? Aí você faz aqui as continhas. Exatamente. Muito bem, gente. Então, se você fizer pulando muito, é que nem eu fiz aqui a aula, né? Tá vendo que eu não estou fazendo pulando muito. Por quê? Porque se eu der um pulo, vocês não vão entender. Então, se vocês na prova dão um pulo, o professor vai também não entender, tá bom? Então, faça a sua prova, resolva as suas questões, como se você estivesse dando aula para alguém que não sabe nada, tá bom? Alguém que não sabe muito, vamos falar assim, né? Não precisa também fazer textões, não. Tá? Tem aluno que perde muito tempo fazendo textão, né? Eu já vi uma aluna uma vez que ela fazia tipo, uma redação para cada passo. E era muito cansativo ler o texto dela, porque ela fazia, né? Para resolver o sistema acima, vamos chamar a primeira equação de 1 e a segunda equação de 2, e vamos pegar a primeira equação e vamos isolar o x e jogar na segunda equação, e blá, 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 blá. Não precisa, né, gente? Então, por favor, sejam práticos, tá bom? Essa live vai até as 3 horas, tá bom, Felipe? Tá? Já eu termino, tá bom? Porque eu sei que está cansativo. Vou voltar aqui, para não me perder muito. Então, menos 9y, né? Estou juntando esse com esse. Menos 6 mais 15 dá 9, né? Daqui, gente, facilmente você encontra que y é 1, né? Pronto. Beleza? Já passou 1h30, Vinícius. A gente termina de 10 da noite, pode ser? 10 da noite a gente termina. Ó, achei o y. Aí eu volto agora para achar o x, né? Então, voltando, o x é quanto, hein? O x é menos 2 vezes 1, menos 3, né? Isso aqui é meio estranho, né? A pessoa vê assim, ó, se piscar um pouquinho, ela se perde. Mas o que foi que eu fiz? Eu voltei para cá, não foi? E troquei o y por 1, tá vendo? Aí você vai aqui, ó, e faz, né? X é igual a menos 2 menos 3, portanto, x é igual a menos 5. Tá vendo? Pronto, ó, achei as coordenadas. Então, o ponto de interseção, lembra de sempre dar a resposta, tá? A questão não queria o ponto. Se tu parar aqui, é carinha triste, viu? Se tu parar aqui, é carinha triste com muitas lágrimas, tá? Não sei desenhar carinha triste, não sei desenhar, não. Então, se você parar aqui, cara triste, você tem que dar o ponto. E o ponto é o x e o y. Então, o ponto é o ponto menos 5, 1, que é a dupla, né? X e y compondo o ponto. Essa é a nossa resposta, que pode ser verificada aqui no nosso aplicativo, né? Que eu mostrei para vocês, de fato, né? Acabou, gente. Tá ligado? Claro, gente. Vamos supor que você parou aqui na carinha triste, né? Você ia levar 0 na questão? Claro que não. Tá bom? Às vezes o professor nem liga, tá? Eu tiraria um 10º, às vezes não tiraria nada, tá? Mas, assim, é importante que você dê o que o enunciado pede. Se o enunciado pediu o ponto, então você dá aqui o ponto, tá bom? Fácil essa, hein? Bem legal, tá bom? Vamos prosseguir? Vamos para a questão... aí a gente finalizou a parte de reta, né? E agora começa a parte de equação da reta tangente, tá? Esse assunto vocês tiveram aula, vocês assistiram um vídeo aula do professor Manuel Lemos, foi? Como é que foi para vocês? Vocês já assistiram alguma aula sobre esse assunto ou não? Sim. Como é que foi essa aula? Deu pra Sim, 3 vezes não dá pra entender nada, meu. Tá de boa, eu assisti também um monte de vezes, que pausando e voltando. Ok. Principalmente o final, teve uma parte lá que
Agora não entendi. A aula tinha meia hora, eu levei 1h30 assistindo e não entendi nada. Justamente. Eu também. O que ele postou hoje tinha 20 minutos, eu passei 1 hora. Ok. Vamos tentar fazer vocês aprenderem aí em pouco tempo, porque esse desenho aqui é meio confuso, né? Eu vou tentar ensinar vocês... Vamos fazer aqui, ó. Vamos lá. Então, equação da reta tangente, tá? Que é um conteúdo importantíssimo. Equação da reta tangente. Vamos lá. Todo mundo perdido. Fica de boa, isso. Até eu estou perdido, tá? Fica de boa. A ideia é a seguinte, tá, gente? Ó. Quais são os ingredientes, né? Fazer como se fosse uma receita de bolo. Ingredientes da nossa receita, tá? Você tem que ter uma função, certo? Uma função dada. Geralmente essa função vai ser uma função y em função de x, tá bom? Vai ser dado para você uma função, certo? E um ponto dessa função. Tá? O ponto, quando eu falo, gente, é um ponto com aquelas coordenadas, né? x0 e y0, tá bom? Então vai ser dado x0 e y0. Então, para eu achar a reta tangente, eu preciso de um ponto dessa função, certo? E a função propriamente dita. Tudo bem? Tá? Eu tenho que ser dado uma função e um ponto dessa função. Eu vou desenhar aqui. Eu vou mandar, Lucas, fica tranquilo. Eu vou mandar essa aula para o YouTube. Fica de boa, tá bom? O PDF também eu vou mandar, tudo bonitinho, tá bom? Mas pensa o seguinte, ó. A ideia é a seguinte. Imagina que eu tenho uma função. Vou desenhar aqui uma função aleatória, tá? Vou desenhar uma função assim, ó. Ficou feio, vamos fazer outra. Pronto. Eu acho que tá legal, tá? Não sei, deixa eu pensar aqui. É porque eu queria fazer um desenho mais bonito, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos pegar uma parábola. Que é o primeiro exemplo que vai ser dado para vocês. É porque eu não sei desenhar muito bem no computador. Se fosse no caderno era mais fácil. Vamos botar assim, ó. Pronto. Então suponha que aqui está a sua função. Está muito mal desenhado, tá, gente? Mas fica de boa, tá bom? Então essa função aqui, f de x, certo? E vamos supor que a gente tem um ponto aí, né, dessa função, que, sei lá, vamos supor que seja esse ponto daqui, ó. Esse é o nosso ponto, tá? É o nosso ponto x0, y0, tá bom? A ideia é a seguinte, eu quero descobrir a equação da reta tangente. O que é a equação da reta tangente? O que é a reta tangente? A reta tangente é a reta que passa raspando o gráfico, tá? Ela passa assim, ó, raspando o gráfico. Por ser uma reta como qualquer outra, ela tem uma equação naquela forma que a gente aprendeu, tá, gente? Y menos y0 igual a m x menos x0. Vocês concordam comigo? Por ser uma reta, ela satisfaz uma equação assim, né? Para que serve, Alisson? Olha, tem muitas aplicações, muitas mesmo. Eu acho que a mais próxima para vocês, eu posso até dar como exemplo depois, é o que a gente chama de aproximação linear, tá bom? A gente pode usar a reta tangente para fazer aproximações, tá? Agora vai ficar meio difícil de eu falar agora, porque eu ainda estou muito no começo, tá bom? Então, você pode usar o conceito dela para aproximações lineares, você pode usar o conceito dela no estudo de projéteis, de projéteis, tá? Você pode usar ela para o estudo de, como é que eu posso dizer, o estudo de taxa de variação, tá bom? Então, o conceito de reta tangente, ele é muito abrangente, de modo que fica até meio difícil eu falar as aplicações agora, tá? Eu estou muito no raso ainda, tá bom? Mas você vai perceber aí que dentro desse conceito vai aparecer muita coisa interessante, tá bom? E como Maria falou, limite, ele entra aqui, né? O conceito de limite e de derivada, ele entra aqui nesse problema da reta tangente. Por isso que é tão importante falar sobre isso no começo do curso, tá bom? Mas calma que eu vou chegar lá, tá? Então tá aqui a nossa reta, certo? O problema é o seguinte, gente, veja só. Para eu definir essa reta, né? Para eu descobrir essa reta, para a gente descobrir essa reta, a gente precisa calcular o coeficiente angular. Vocês concordam comigo? Porque o ponto eu já tenho, né?
Então só falta eu achar o coeficiente angular, né? Vocês lembram do coeficiente angular? O nosso N? Nosso N, né? Sim, MV. Então, então para eu descobrir esse N, é o grande problema, tá? Se eu achar ele, eu acho a reta tangente, porque eu já tenho um ponto, né? Isso aqui vai ser dado na nossa questão, tá? O problema é que para achar esse M, né, eu precisaria de um segundo ponto. E a questão não deu pra gente. Tá vendo que não tem um segundo ponto aqui nos ingredientes? Eu não tenho esse segundo ponto. Então aqui a gente vai fazer uma gambiarra, tá bom? Gambiarra do Wesley, vamos botar assim, ó. Não é minha não, tá, gente? Isso aqui todo professor de cálculo faz, tá? Mas isso aqui é a gambiarra do Wesley para calcular o valor de M, tá bom? Vê que massa. A ideia é a seguinte, vê só. Essa parte agora, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que vocês vão sacar, tá bom? É o seguinte. Primeiro, no ensino médio, a gente deveria aprender que esse N ele é a tangente do ângulo formado com a horizontal, certo? Todo mundo... É sacanagem falar isso. Vocês já sabiam disso ou não? M é a tangente do ângulo que a reta faz com a horizontal. Sabia, mas tinha esquecido. É um conceito que a gente fala na escola também, mas que pouca gente tem contato, assim, né? Faz na prática mesmo exercício com isso. Mas esse M, eu peço que vocês memorizem, que ele é a tangente do ângulo feito com a horizontal. Então seria a tangente desse ângulo aqui, ó. Deixa eu desenhar em laranja. Seria esse ângulo aqui, ó. Tranquilo? M é a tangente desse ângulo aqui, ó, que a reta faz com a horizontal. Tá bom? Eu vou usar esse conceito e vou fazer uma gambiarra para poder descobrir essa tangente. E como vocês sabem, a tangente ela é ΔY sobre ΔX, certo? Quando você faz com outro ponto aqui, ó, se você fizesse um triângulo, né, você fazia ΔY, ΔX, né, e aí estava tudo bonito, tá bom? Só que o problema é que eu não tenho esse segundo ponto da reta. Então eu vou fazer a gambiarra, tá bom? Qual é a gambiarra que eu vou fazer? Eu vou declarar um segundo ponto do gráfico, tá? Então, na gambiarra do Wesley, nós vamos declarar um segundo ponto do gráfico da função. Certo? Esse segundo ponto vai ser um ponto um pouquinho mais na frente, tá bom? Então, veja, eu tinha um ponto x0, y0, certo? Eu vou criar um ponto um pouquinho mais na frente. Calma que eu vou desenhar e vou explicar tudo bonitinho, tá bom? Então, deixa eu desenhar aqui o nosso gráfico. Muito mal desenhado, né? Mas tudo bem. Deixa eu pegar isso aqui. Eita, desenho feio, viu? Então tá aqui o nosso ponto x0, y0. Geralmente a gente chama esse de ponto P, tá bom? E aí eu vou pegar um ponto um pouquinho mais na frente. A gente chama de ponto auxiliar. Muito bem, Marcelo. Esse ponto auxiliar eu vou marcar aqui na frente, tá bom? Ele podia estar mais na frente ou mais atrás. Tanto faz, eu não ligo para isso, tá? Então, pega só um ponto mais na frente aqui. E esse ponto, eu vou declarar ele da seguinte forma. Veja, gente. Se o x0 é essa distância aqui, então essa distância, deixa eu botar em vermelho, né? Se aqui é o x0, esse cara aqui que é o ponto auxiliar, eu vou chamar ele de x0 mais h, tá bom? x0 mais h. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está h unidades à frente. Vocês entendem isso? Ou não? Sim, é uma forma de... um incógnito até. Né? É uma forma de você representar em função do ponto original, né? Ele está h unidades à frente. Tá? Esse h, inclusive, tem um nome, a gente chama de incremento. Então, o nosso ponto Q, ele está h unidades à frente. Veja, podia ser h unidades atrás, tá? Alisson falou aqui no chat que esse h é positivo. Depende, Alisson. Se eu quisesse, eu podia fazer um h negativo, tudo bem? Eu podia ter desenhado. É porque fica mais bonito na frente, tá bom? Fica mais, sei lá, fica mais legal, tá bom? Mas podia ser atrás. Tudo bem até aqui, gente? Vocês concordam que esse cara aqui, a coordenada x dele é x0 mais h? É isso, né? Sim. Sim. Agora, qual seria a coordenada y dele? Alguém consegue me dizer?
Y0 mais H. E aí que está um problema. A gente tem que lembrar que o y na função, ele é sempre uma função de x, certo? Vocês concordam com isso? Agora eu entendi, Wesley. Você me complicava nessa parte, tá ligado? É estranho, né? Porque o problema foi que eu escrevi isso aqui, mas eu não precisava escrever assim, né, gente? Ó, isso aqui, x0, y0. Vocês concordam que é o mesmo que eu escrever x0, f de x0? Vocês têm essa noção? Sim. Agora eu entendi, agora eu tenho. Então, no nosso ponto auxiliar, eu posso fazer a mesma coisa, né? No nosso ponto auxiliar, o x dele é x0 mais h, mas o y dele vai ser como? Vai ser f de x0 mais h. X0 mais H. Perfeito. Muito bem, pessoal. Muito bem. Muito bem. Eu vou só corrigir aqui, né, para botar o f de x0, mas até aqui vocês estão me acompanhando, né? Tá de boa? Tá de boa. Sim. Aí, vê só. Vamos lá. Esses dois pontos, P e Q, eu posso usar para determinar uma reta, que não é a reta tangente, tá? Essa aqui seria a reta secante, que é a reta que cruza o gráfico. Tá? Meu desenho está muito ruim, gente. Deixa eu fazer um desenho melhor para ilustrar isso, tá? Eu vou desenhar assim. Eu queria que vocês vissem melhor aqui, ó. Aqui está o P, certo? E aqui está o Q. Vou fazer melhor que isso, ó. Deixa eu botar no GeoGebra rapidinho, tá? Porque eu preciso do desenho. O desenho tem que estar bem feito para vocês pegarem a ideia, tá bom? Então, vou botar aqui a parábola, x igual a x², certo? O nosso ponto genérico, vou botar aqui, ó, x0, assim, ó, p é x0, y0. Estamos no computador, vamos usar, né? Então, vou botar aqui, ó, x0, f de x0, vou botar aqui, x0 ao quadrado, e o ponto Q seria o x0 mais h. Rapidinho, hein, gente? Eu vou chegar lá, calma lá. Calma lá que vai valer a pena. Tá? Então, aqui vai ser x0 mais h. E vamos ter aqui x0 mais h ao quadrado. Agora foi. Pronto. Então, eu posso puxar esse pontinho um pouquinho mais para trás. Não era bem isso que eu queria. Deixa eu ver. Agora foi. Massa. Perfeito. Agora sim eu gostei. Inclusive, eu vou fazer um ajuste aqui. Eu vou deixar assim, vai. Pronto. Então, tá aqui. E aí eu posso desenhar a própria reta secante. Ó. A reta secante... Pronto, eu vou conseguir ilustrar muito bem agora. Ó. Deixa eu trocar a cor dela. Olha que negócio tecnológico, né? Pronto, ó, tá aqui a nossa reta secante. Vê que massa agora. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Então tá aqui o nosso ponto P, onde a gente quer achar a nossa tangente, certo? E aqui está o nosso ponto Q, que é o ponto auxiliar que eu inventei para fazer a gambiarra. A ideia é o seguinte, vê só. Tá vendo aqui o incremento, que é h igual a 1.5? O que acontece? Deixa eu até ajeitar aqui, ó. Eu vou botar esse incremento sempre positivo. Então eu vou botar de 0 até 5. Acho que tá legal. Deixa eu botar 0.01. Pronto. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse h, se ele for cada vez maior, a distância vai ficando cada vez maior e essa reta vai subindo mais, né? Tá vendo? Mas o que acontece se esse h tende a 0? Se o h vai ficando cada vez menor, a nossa reta secante ela vai tender a virar uma reta tangente. Tá vendo que massa? Então, a gambiarra é a seguinte. Eu vou usar esse ponto auxiliar para definir o coeficiente angular da reta secante e depois que eu tiver esse coeficiente angular, eu vou fazer o h tender a 0 para ter o coeficiente da reta tangente. Bom, então, vê que interessante, gente. Eu vou tirar um print disso aqui. Deixa eu tirar um print para ficar claro para vocês, tá bom? Qual é a vantagem... Deixa eu botar assim. Pronto, tá aqui o nosso desenho. Qual é a vantagem que eu tenho com esse ponto auxiliar? Pessoal, tá aqui o nosso ponto x0, f de x0, certo? E aqui está o nosso ponto x0 mais h, f de x0 mais h. Aí o que acontece? Eu consigo calcular o coeficiente angular da reta secante, tá?
basta que eu faça um triângulo. Ops. Basta que eu faça um triângulo. Eu faço esse triângulo aqui, ó. Assim. Eu faço esse triângulo aqui e eu consigo calcular o coeficiente angular da reta secante. Isso não é o que eu quero, tá bom? Mas eu vou usar essa informação para achar o nosso coeficiente angular da reta tangente, que é o m que eu preciso, tá bom? Aí, vê só. O coeficiente angular da reta secante seria ΔY sobre ΔX. Vocês concordam com isso? Tudo bem. ΔY, ó, o coeficiente da reta secante seria a tangente desse ângulo, tá bom? Então você faz ΔY sobre ΔX. Quanto é que é ΔY? Vocês conseguem me dizer? O que é isso? ΔY. Como é que eu calculo? Y0 menos Y. Não, Y não, né? É Y0 menos Y mais H. Vou melhorar para tu. É o Y Não é final. F de x0 mais H menos F de x0? Isso, né? É porque ele está pensando na fórmula que é assim: é Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Acho que foi isso que ele pensou. Ou Y1 menos Y0. Porque, Foi isso mesmo. Pronto, no livro tem essa anotação. Tem até uma que faz Y final e Y inicial, né? Então, mas é exatamente o que... Eu não vi o nome dela que ela falou, mas é o Y desse ponto aqui, ó. Isso, Vitória. Então, fica o Y final menos o Y inicial, que é o F de X0. E embaixo, hein, gente? Como é que fica embaixo? Quem é o X final e o X inicial? O X final é X0 mais H, certo? E o X inicial é o X0. Aí você faz essa subtração aqui, isso vai ficar mais simples, né? Então vai ficar F de X0 mais H menos F de X0, tudo isso dividido por H. Vocês concordam comigo? Isso aqui é a fórmula do coeficiente angular da reta secante, tá bom? A fórmula do coeficiente angular da reta secante. Só que não é isso que eu quero. Aqui está o pulo do gato. O pulo do gato é o seguinte: se H se aproxima de zero, certo? A gente fala que o H tende a zero, certo? Quando o H tende a zero, o coeficiente angular da reta secante vira o coeficiente angular da reta tangente. Esse é a grande sacada que a gente vai usar. Ou seja, eu vou poder dizer, certo, que o coeficiente angular que eu procuro para montar a reta tangente, ele é igual ao limite, quando h tende a zero, dessa expressão que eu fiz aqui em cima. Então, essa fórmula, gente, que eu criei para vocês, é a fórmula que vocês vão usar. Tá? Vocês podem até memorizar essa fórmula, tá, gente? Essa é a fórmula que vocês vão usar para calcular o coeficiente angular da reta tangente. Bom, com isso daqui, você consegue achar o m para montar a equação. Tá? Alguém ficou com alguma dúvida nessa expressão? Alguém quer fazer algum comentário? Só pro começo da expressão aí, esse li, tá ligado? Esse lim, né? É porque minha letra de médico não ajuda, né? Mas isso aqui é o limite. Bom, essa expressão vocês vão estudar com mais detalhe na aula 2, mas eu vou explicar como é que fica isso nos exemplos que a gente vai resolver agora, tá bom? Basicamente, vocês vão usar essa expressão para trocar o h por zero, tá bom? Só que o problema é que a gente não pode fazer isso no começo, porque se eu trocar o h por zero no começo, isso aqui vai dar uma expressão proibida, tá? Veja, se eu trocar o h por zero, aqui embaixo isso, né? Daria zero embaixo, e se você perceber direitinho, daria zero em cima também, né? Porque ia ficar f de x0 menos f de x0. Essa expressão aqui, gente, isso aqui vai ser o grande pesadelo de vocês, tá? Se aparecer zero sobre zero, tá? Isso é o que a gente chama de indeterminação. Bom, quando acontece isso, tu tem que fazer alguma coisa ali, né? Alguma simplificação algébrica para se livrar desse problema. Bom? Exatamente, irmão. Você vai fazer isso aqui, ó. Fatoração até umas horas, tá? Então a gente vai fazer, ó. Se a gente se depara com esse problema, tá?
da indeterminação, a gente tem que fazer fatoração, racionalização, simplificação de alguma forma para resolver esse problema, tá bom? Mas calma lá, ainda vou chegar nesse passo, tá, gente? Eu queria só que vocês fixassem isso aqui para mim. Ó, memoriza isso, tá bom? Porque isso aqui é super importante, tá? O coeficiente angular da reta tangente é sempre dado por essa expressão, tá bom? Essa expressão ela é tão importante, tão famosa, que ela ganhou um nome. Ela foi batizada como sendo a derivada, tá bom? A gente chama de derivada de f no ponto x0. Sabendo disso? Essa fórmula que eu montei, é o que a gente conhece como se chama a derivada, tá bom? Então, a derivada de f, tá, vai ter essa estrutura, tá bom? Mas calma que não é uma questão de derivada, né? A gente está falando de reta tangente, tá bom? Beleza. Depois de todo esse background que eu dei para vocês, eu vou agora fazer a questão 6, tá bom? Eu sei que vocês estão cansados aí de teoria. Vamos ver como é que fica isso na prática, tá bom? Então, na questão 6, eu quero que vocês olhem aqui junto comigo, que ele dá o seguinte, ó. Encontre a equação da reta tangente ao gráfico da função x2, tá bom? A função x². No ponto de coordenadas 1, 1. Vocês estão vendo que ele deu os dois ingredientes que eu falei? Ele deu pra gente a função, não foi? Ele deu a função, certo? Ele deu o ponto, não foi? Lembra que eu falei que ele ia sempre dar esses ingredientes? Ele dá a função e ele dá o ponto. E para eu montar a reta tangente, o que falta eu descobrir? Falta eu descobrir o coeficiente angular. Tudo bem? Ó, vou botar aqui, ó. Para encontrar a reta tangente, precisamos do coeficiente angular. E o coeficiente angular eu já dei a fórmula para vocês, não foi? Alguém lembra da fórmula? M é o limite, quando h tende a zero, de f de x0 mais h, menos f de x0, tudo isso dividido por h. Então eu vou usar essa fórmula com os ingredientes que o enunciado me deu para poder calcular o coeficiente angular. Até aqui, gente, tá tudo bem ou vocês estão viajando? Me digam aí. Não, tem. Tudo bem? Pergunta. Quem é o x0? Quem é o x0 que eu vou jogar na fórmula? É 1. É 1. É 1, né? E quem é o y0? 1 também. Engraçado que o y0 a gente não precisa, né? Na verdade, tipo, o y0 tá aqui, tá? Pra quem tá mais espertinho aí, ó, y0 já é esse cara, tá bom? Então, ele é 1 também, tá? Muito bem. E quem é a função? A função é x². Então, tu vai pegar essas informações e tu vai montar essa fórmula. Só que aí temos um pequeno problema. Veja, quando tu montar essa fórmula pro x0, vai ficar assim, ó. Vai ficar limite, h tendendo a 0, f de 1 mais h, menos f de 1, tudo isso sobre h. Massa. Aí tu quer montar aqui essa fórmula, mas tu não sabe quanto é que é f de 1. Como é que eu faço para achar f de 1, hein? F de 1, tu joga aqui na função, ele dá 1 ao quadrado, né? Cuidado com isso, né? A gente tem que calcular no ponto, tá? Então, f de 1 vai ser 1 ao quadrado, que dá 1. Então, nesse cara aqui, eu substituo esse valor. Beleza? E esse f de 1 mais h, hein? Como é que eu faço isso? Alguém tem alguma ideia de como é que eu monto esse f de 1 mais h? Essa é a parte difícil, né? F de 1 mais h... Vai ficar x ao quadrado, no caso 1 ao quadrado mais h. Vai ficar um quadrado perfeito. Vai ficar assim, ó. Vê. Pensa na função aqui, ó. Pensa como se isso aqui fosse um espaço em branco, né? No lugar desse espaço em branco, tu vai colocar 1 mais h. Então aqui no lugar do x, tu vai colocar 1 mais h também, tá? Então fica assim, ó. Fica 1 mais h todo ao quadrado. Tá bom? Então, onde tiver f de 1 mais h,
tu coloca 1 mais h ao quadrado. Tudo bem. Então, com isso, eu consigo montar a fórmula. Vou montar aqui a fórmula para ficar bonita, tá? Então, m vai ser igual ao limite, quando h tende a 0, o f de 1 mais h dá 1 mais h ao quadrado, toda a expressão, tá, gente? É importante que você bote parênteses, tá? Toda a expressão tá ao quadrado, tá bom? Aí, menos o f de 1, que a gente já sabe que é 1, certo? E tudo isso dividido por h. Massa. Montei aqui a nossa formulazinha, tá bom? Só que agora que eu montei essa formulazinha, né, eu sei que tem aquele problema do 0 sobre 0, né? Se eu me empolgar aqui e trocar o h por 0, vai ficar 0 em cima e 0 embaixo. Então aqui eu preciso fazer alguma manipulação. Precisamos manipular e simplificar a expressão acima antes de aplicar o limite. E aí eu faço a pergunta a vocês. Como é que eu posso simplificar essa expressão? Alguém tem alguma ideia? Primeiro tem que desenvolver o produto notável, né? Isso, né? Muito bem. Então a nossa ideia aqui é desenvolver o produto notável, tá bom? Vocês estão percebendo que ali em cima, ó, nós temos A mais B, tudo ao quadrado, né? A gente sabe que, né, acho que todo mundo conhece isso, é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, né? Quadrado perfeito, né? Quadrado perfeito, né? Então eu posso fazer isso. Então, vou usar essa informação. Tá? Quem não sabia disso, não tem problema, tá? Se você quiser, você pode desenvolver isso no braço, né? Você pode fazer a conta mesmo, né? Não sei se vocês entendem isso, mas 1 mais h ao quadrado, você pode fazer 1 mais h vezes 1 mais h, tá bom? Tem a galera mais raiz, né, que gosta de fazer o trabalho braçal. Então você pode fazer aí primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. Boa sorte, tá bom? Mas eu vou usar a formulazinha, tá bom? Então, você tem várias opções aí para resolver as questões, tá? E aí, quando você montar aqui o n, vai ficar o limite, quando h tende a 0, eu vou desenvolver esse cara daqui, tá bom? Vou desenvolver esse carinha aqui, ó. Como é que é o desenvolvimento de 1 mais h ao quadrado? Bom, o a faz o papel desculpa, o 1 faz o papel do a, e o h faz o papel do b. Então, seguindo essa fórmula, vocês concordam que vai ficar 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vezes h mais h ao quadrado, né? Vê que eu fiz o desenvolvimento usando a fórmula, tá bom? Só que não esqueça do menos 1, viu? Ó, o menos 1 tá aqui fora, viu? Então não esqueça dele, não. E embaixo, você repete o h. Todo mundo entendeu isso que eu fiz? Okay. Sim. Ok, né? Aí você simplifica, né? Faz essas continhas aqui um pouco mais bonitas. Deixa eu ver o que aqui dá pra gente fazer. Bom, 1 ao quadrado todo mundo sabe que dá 1, né? 2 vezes 1 todo mundo sabe que dá 2. Então ficamos com 2h. h quadrado você deixa e o menos 1 também. Né? Só que agora, de cara, eu vejo que dá pra fazer uma coisa legal, né? Cortar o quadrado com h. Opa, cuidado, viu? Calma lá. Cortar um h. Na verdade, primeiro eu vou cancelar esse 1 com esse menos 1, certo? 1 com menos 1 ali, ó. Já foi. Tá? Só que aqui o que sobrou, aí agora eu quero saber de vocês, hein? Vamos lá. Aqui que você pode cometer algum erro, né? Então, por exemplo, eu já vi alguns alunos cancelar esse h com esse h quadrado. Né? Cancelou só com 1. Isso está certo? Não, né? Não. Quando eu tenho uma soma, gente, eu tenho que dividir os dois termos, tá bom? Isso aqui é uma divisão de dois termos, tá? Eu estou dividindo 2h por h e estou dividindo h quadrado por h. Em outras palavras, gente, eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu estou fazendo o 2h dividido por h, certo? E estou fazendo o h quadrado dividido por h. Tá bom? Então aí sim eu posso cortar esse cara com esse e esse cara com esse. Agora, beleza, tá bom? E aí ficamos com quem? 2 mais h. Ficamos com 2 mais h. Quando eu faço isso, magicamente eu eliminei a indeterminação, porque não tem mais denominador, tá? Não tem mais o h embaixo que estava estragando tudo. Perceba,
Se você aplicasse aqui em cima, quanto é que ia dar? Se você trocar o H por 0 aqui em cima, dá quanto? Da indeterminação. Dá 0 sobre 0, que é uma indeterminação, né? Mas aqui, se eu substituo, o que que acontece? Fica 2 mais Fica 0. 2. 2 mais 0 que dá 2. Perfeito, gente. Então, quando eu consigo eliminar a indeterminação, aí eu estou liberado a aplicar o limite, tá bom? Então aqui vai ficar 2 mais H, que dá 2. Esse é o nosso coeficiente angular da reta tangente, tá? Esse é o nosso M. E agora que eu encontrei o M, agora eu estou feliz que eu vou poder montar a equação da reta, tá bom? Então, vamos voltar para a equação da reta. Nota que a questão não acabou, tá? Alguém lembra qual é a equação da reta? A equação da reta tangente, ela é o H, Josenberg. O H você troca por 0, tá bom? No finalzinho, tá vendo que o H, ele, na simbologia aqui, ele se aproxima de 0? Ele tende a 0. Então, quando o H se aproxima de 0, no lugar do H você troca por 0, tá bom? Boa. Então, é que eu digitei errado aqui, né? Foi mal. É 0, tá? Desculpa. Eu botei errado, foi mal. Tá bom? Então, quando o H se aproxima de 0, vai ficar 2 mais 0. Agora foi, né? 2 mais 0 é 2. Então, o M é 2. Tá bom? Então, a equação da reta tangente, como é que é a equação? Y menos Y0 é igual a M vezes X menos X0. Boa. Então, a equação é Y menos Y0 igual a M X menos X0. A gente já sabia quem era um X0 e Y0, né? Vocês lembram lá que eu tinha feito? X0 era 1 e Y0 era 1. E o M é 2. Então, jogando todo mundo, você vai achar Y menos 1 igual a 2 vezes X menos 1. Essa é a nossa resposta. Lembrando que talvez não esteja assim no gabarito, né? No gabarito, o professor gosta de dar aquela, né? Aquela manipulada, tá bom? Então, se você quiser, né? É opcional, você pode aqui desenvolver, tá bom? Vamos desenvolver aqui bonitinho, ó. Vai ficar 2x menos 2, né? Aí depois você passa esse menos 1 para o outro lado. Você vai achar y igual a 2x menos 1. Ou então, né, se você quiser, passa tudo para um lado só. Fica 2x menos y menos 1 igual a 0. Tá bom? Então essa é a resposta que tem no gabarito. Tá? Lembrando que não é obrigatório fazer isso. Vamos ver se isso é verdade, né? Vamos testar aqui, ó. Eu vou marcar tudo bonitinho. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, o ponto era o ponto 1, 1. Está lá marcado o ponto 1, 1. Se você digitar a equação 2x menos y menos 1 igual a 0, você acha exatamente a reta tangente ao gráfico. Bom, gente, deu para entender essa questão? Legal, né? Deu. Foi muito melhor que eu... Valeu. O Wesley é professor da faculdade. Ó, não, gente, então, vê só. Com isso aqui vocês conseguem fazer as questões posteriores, tá? Eu vou finalizar a aula aqui porque eu acho que eu já estourei o tempo, né? Mas veja aqui, as próximas questões, tá? A questão 7, se não me engano, ela tem 4 itens que são do mesmo processo, tá, gente? Então vocês podem fazer essa questão aqui, tá? Eu recomendo muito que vocês façam esse exercício 7, tá bom? Façam em detalhe. Tem um gabarito deles resolvido por mim, tá bom? Resolvi tudo bonitinho lá. Tá no outro PDF, tá? Então eu vou postar no final para vocês aí, tá? Infelizmente vou ter que finalizar a aula aqui, tá bom? Vai postar essa lista de exercícios lá, Wesley? Vou postar no grupo, tá? Vou botar tudo lá bonitinho para vocês, tá? Mas agora eu vou me embora porque eu estou com muita fome. Ô, gente, quem tá aí na aula, eu acho que o Wesley vai continuar esse período dando aula das provas. Então é bem proveitoso vocês pagarem o aulão antes da prova, porque pode ter certeza que na prova vocês tiram 8 ou 10, velho. Bom, espero que sim. Então, todo mundo estudando direitinho, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me consultar, tá? O aulão, Marcelo, é o seguinte, é porque nas vésperas das provas, eu faço aulões que, infelizmente, não são gratuitos, mas são num valor bem simbólico de R$25, tá? Que é um valor que eu deixei aí para ficar acessível para todo mundo, tá? Isso ajuda o meu trabalho, porque eu tenho contas para pagar, infelizmente. Vocês sabem que eu adoraria fazer as aulas de graça, mas, infelizmente, eu tenho que trabalhar. Então, na véspera das provas, eu faço esse aulão, onde eu dou um resumo teórico e faço exercício de provas, tá?
Mas isso aí a gente vai conversando depois e eu divulgo para vocês melhor, tá bom? Por hoje, essa aula aqui foi gratuita, é só para vocês verem como é que é o conteúdo. Não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Acho que vocês, todo mundo conseguiu entender aí direitinho, tá? E é isso, gente. Assistam aí o vídeo gravado de novo, tá? Se vocês precisarem, porque eu sei que foi muito conteúdo, tá? E vejam o PDF, mais uma vez, ó, vejam o PDF aqui que eu fiz para vocês, que eu fiz as resoluções das questões, tá? Então tem aí as resoluções da questão 7, vocês conseguem acompanhar depois. Tem aí, tá bom? Tá tudo aí bonitinho aí, vocês vejam, tá? Que vocês vão aprender direitinho, tá bom? Muito obrigado pela presença de todo mundo. A gente vai se falando aí. Até mais. Valeu. Até semana que vem. A gente que agradece. Tchau. Valeu, tchau, tchau.